Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bel e este é o canal dos sonhos. Antes de compartilhar com vocês este sonho, eu quero pedir que vocês já deixem os seus likes nesse vídeo para mostrar que vocês apoiam o canal e que estão gostando do conteúdo que eu estou postando nele. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e de ativar também o sininho de notificações para não perder nem mais um vídeo deste canal. Se você puder e se você quiser, compartilha também pelos grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Bom, por que eu estou pedindo isso antes, no começo do vídeo? Eu sempre peço no final, hoje eu estou pedindo antes. Porque talvez no final deste vídeo eu não consiga fazer isso. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês um dos sonhos mais significativos para mim, um dos que mais me marcaram e que foi assim muito especial na minha vida, porque vocês vão entender no final. O sonho começa na casa da minha mãe. Eu estava na casa da minha mãe, já era noite, mas por alguma razão eu precisava voltar para casa. Minha mãe morava no interior de São Paulo e eu morava e moro na capital. Então eu precisava voltar para casa. Só que por alguma razão, que eu não me lembro, ao invés de eu me encaminhar para a saída, que seria pela sala, garagem e aí acesso à rua, eu me encaminhei para a cozinha e saí pela porta que dava para o quintal. Caminhei sentido direita até um muro que separava a casa da minha mãe da casa da vizinha. Era noite, estava escuro, então eu estava me aproximando desse muro da direita que dividia a casa da minha mãe da casa da vizinha. E quando eu cheguei perto do muro que separava os dois quintais, esse muro desapareceu, esse muro se desintegrou e eu acabei passando para o lado da vizinha, ou para o quintal da vizinha. E nisso eu vi uma senhora bem velhinha sentada num tronco desses de madeira, sabe? Que as pessoas fazem de pedaço de madeira, mesmo de tronco de árvore. E uma luz fraca, dessas luzes amarelas mais antigas mesmo, iluminava o rosto dessa senhora. Essa senhora era magrinha e usava um lencinho amarrado na cabeça, escondendo o cabelo. Ela tinha nas mãos uma peneira e ela estava escolhendo algum grão. Eu não lembro se era feijão, ou se era milho, se era arroz, eu não lembro. Eu sei que ela estava ali trabalhando e ela colocou esses grãos na mão, na palma da mão, e olhava assim, auxiliada pela luz amarela fraca, para escolher. Quando essa senhora me viu, ela parou o que ela estava fazendo, me encarou e logo abriu um sorriso, sabe? Desse sorriso que a pessoa sorri até com os olhos. Ela me recebeu assim na casa dela, eu, uma pessoa que não fui convidada e que estava invadindo. Ela me recebeu e eu senti que aquilo foi, como é que eu posso dizer? Não foi com palavras, mas que eu era bem-vinda naquele lugar e que ela estava feliz em me ver, e era uma felicidade genuína, porque ela sorria até com os olhos, eu pude sentir até na minha alma que aquilo era sincero. E nisso eu entrei no quintal dela, era um quintalzinho de terra batida, e no final dele eu pude ver que se iluminava uma estação, era uma estação de trem, tinha acesso a uma estação de trem. E eu me lembro de ouvir crianças brincando ao fundo, sabe? Cantando, pulando. As crianças estavam felizes ali, provavelmente eram os netos dessa senhora. Eu segui por esse quintal de terrinha batida e eu vi que o caminho tinha um caminho varrido, sabe? Como se alguém tivesse varrido com uma vassoura dessas feita de folhas, porque a gente ainda encontrava em certos pontos do caminho varrido as folhas que se desprendiam dessa vassoura. Eu segui por esse caminho e saí lá no fundo da estação. Eu cheguei nessa estação, tinha algumas pessoas entrando, algumas pessoas saindo. Eu olhei assim ao redor, era como se eu conhecesse, como se aquela estação me fosse familiar, mas ao mesmo tempo eu não sabia exatamente onde eu estava. Então, conforme eu andava por ela, eu fui notando que ela era uma estação bem antiga, que sim, eu conhecia aquele lugar. Era a Estação da Luz. Eu estava na Estação da Luz em São Paulo. Pensei comigo, eu quero ir embora para casa, então é só eu pegar um desses trens e ir para casa, que eu chego em casa.
E foi isso que eu fiz, eu me posicionei em uma das plataformas para pegar o trem, eu vi que tinha bastante gente ao redor. Esse trem demorou a chegar e quando ele estava se aproximando eu olhei de novo em volta e já não tinha mais ninguém. Foi como se as pessoas tivessem partido e me deixado lá sozinha esperando aquele trem. O trem chegou, abriu as portas e desse trem saiu meu pai. E aí eu não embarquei nesse trem. Na verdade eu só comecei a chorar e a olhar pro meu pai e eu senti que eu também não poderia andar, sabe? Quando você tem aquela paralisia que você não consegue nem ir pra frente nem ir pra trás. Eu travei ali. Meu pai percebeu isso e ele veio caminhando em minha direção. Ele estava um pouco diferente da última vez que eu tinha visto ele. O rosto ainda estava inchado, mas os olhos já estavam desarroxeando. E aí ele se aproximou de mim e começamos a conversar. Na verdade, eu não falava nada, eu só chorava, chorava e chorava. E ele conversando comigo. E quando ele viu que eu não conseguia entender o que ele estava falando, ele simplesmente veio e me abraçou. E foi uma sensação muito gostosa, muito boa, porque eu me senti aquecida. Foi como se eu estivesse num dia de sol, sabe? E o sol veio me aquecer, mas não foi daquela forma abrupta, sabe? Que me queimou, não. O sol veio e educadamente, carinhosamente me aqueceu. Eu sentia, sabe, aquele quentinho gostoso do sol. E nisso um outro trem parou na estação, abriu as portas e meu pai embarcou nele. Ele se posicionou em uma dessas cadeiras que fica do lado da janela e olhava alguma coisa lá dentro. Ele não olhava pra mim, ele olhava alguma coisa que tava dentro desse vagão. E eu sentia dentro de mim que eu não tinha que embarcar nesse trem, que esse trem não era meu, que não era pra eu embarcar nesse trem. O trem fechou as portas e o meu pai olhou pra mim e o rosto dele tava normal. O rosto dele já não tinha mais nenhum inchaço, já não tinha mais nenhuma ferida. Os olhos já estavam normais, não tava mais roxo, não tava mais preto. Tava tal qual eu me lembrava dele antes do acidente. E aí ele, olhando da janela, abriu um sorriso pra mim e eu acordei chorando. Este sonho foi um dos mais significativos pra mim. Foi um sonho bem espiritual, um marco muito importante porque depois desse sonho eu nunca mais tive um sonho ruim, eu nunca mais tive um sonho triste com meu pai. Antes eu sonhava com ele estava com o rosto deformado, com o rosto machucado, passando por agonia, passando por sofrimento. Sempre que ele era o ator principal dos meus sonhos, ele estava lá trazendo algo muito pesado, muito triste, sempre me deixava para baixo, sempre me deixava muito triste. E eu muitas vezes pensava que eu não havia tido tempo suficiente para me despedir do meu pai, não tinha me despedido dele adequadamente, que no velório, aquela pessoa deitada lá, eu não reconhecia, sabe? O rosto machucado, judiado, era meu pai, mas não era meu pai, eu não reconhecia, sinceramente eu não reconhecia. Então ele aparece nesse sonho, com o rosto já sarado, sem feridas, sem inchaço, sem nada daquilo que eu me lembrava naquele velório. Para que eu pudesse me lembrar mesmo do jeito que ele era, para que eu pudesse aceitar que era ele mesmo ali, que ele tinha partido. Eu precisava entender isso, que ele realmente tinha partido, que ele precisava descansar, que a vida continuava apesar de tudo isso. Ainda que naquele momento eu e a minha família estivesse passando por um momento muito difícil de dor, de culpa, de não aceitação, de revolta, né? Porque a gente sente muita revolta, muita tristeza, muita raiva, muito descontrole, que tudo aquilo ia passar, sabe? Tudo aquilo, até o ponto, né, de encontro do sonho, era uma estação de trem, né? Um lugar onde as pessoas vão e vêm, né? Um lugar de passagem, me lembrando isso, me colocando isso, olha, a vida é uma passagem, nós somos passageiros nessa vida. E por fim, o abraço de pai, quando eu não entendi o que ele falava, que teve ali um significado muito especial porque me aqueceu, sabe, me acalentou o coração, me trouxe um conforto. Por isso eu digo que esse sonho foi um marco, foi um presente muito especial mesmo. E eu acredito muito nos sonhos, nos significados que os sonhos trazem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.